com graça e paz. Cumprimento nossos amados que estão nos assistindo. Pode se assentar, meus amados. Acho que os irmãos perceberam que a gente vai fazer a dinâmica um pouco diferente da liturgia normal do nosso culto, né? Agora seria o momento da nossa oferta e dízimo. Como todo quarto domingo é o culto de missões. E geralmente a gente fala de missões e fala mais sobre o trabalho evangelístico que a gente faz lá no presídio em São Paulo e que as ofertas que a gente é recolhida no quarto domingo, a gente doa para eles para comprar os kits deles lá. Mas a gente vai focar mais agora, todo quarto domingo, realmente em missões. Porque o evangelho é missões. O que é missões? É o ID. E o ID, ele é você ir para qualquer lugar. É você, quando você levanta na sua casa ali, conversando com a esposa, você já está ali. E proclamando o evangelho, falando do amor de Cristo. Quando você sai, dá bom dia para o vizinho, quando você chega no serviço, cumprimenta os seus colegas de trabalho, o seu chefe, o seu supervisor, enfim, tudo que nós fazemos, nós anunciamos o evangelho. Ou pelo menos deveríamos fazer isso através das nossos gestos, das nossas atitudes, do nosso viver, do nosso comportamento, enfim, tudo isso deveria proclamar o evangelho em nós e através de nós. Então, o ID é para todos. Todos aqueles que um dia levantaram, aceitaram o Senhor, reconheceram o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem a obrigação de cumprir o ID. Então, e toda a igreja, ela tem que ter esse campo missionário. Né? Então, todos nós somos missionários aqui, e nós sabemos que tem aqueles missionários que vão realmente, que vai para outro estado, para outro bairro, para outro país, enfim, que vão para outros lugares, que tem esse chamado. E não no culto de hoje, mas no culto do mês que vem, nós vamos apresentar, então, missionários. A igreja vai abraçar esse casal de missionário. Nós conhecemos esse casal de missionário, a índole deles. Essa irmã, ela fez curso de teologia com o pastor acompanhou ela, conhece ela. Ela foi lá para a África, para Guiné-Bissau, que fica na África. E ela foi para lá, solteira, constituiu família, e hoje ela e o marido são missionários lá. Eles estão aqui no Brasil e vão retornar para lá. E para isso eles precisam, então, da igreja que ajude ele no sustento missionário. Então, nós vamos adotar esse casal de missionário para a gente também estar ajudando e dando uma assistência para eles. Então, no próximo domingo de missões, nós vamos estar apresentando, a gente vai passar, eles mandaram um slide, a gente vai apresentar esse slide para a igreja mais ou menos conhecer eles, e aí a gente vai estar agendando para que eles venham aqui e pessoalmente falem do trabalho tão bonito que eles fazem lá na África, tá bom? Então, como é um culto de missões, vamos falar sobre missão. Gostaria que os irmãos abrissem Romanos. Nós sabemos que um dos maiores missionários foi o próprio Jesus Cristo. Ele é um dos maiores exemplos de missionário, de evangelista, de pastor, enfim, é o nosso Jesus. E depois de Jesus, temos sim os apóstolos, mas acho que como Paulo não tem igual. E aí eu estava conversando com o pastor, né, da gente fazer então realmente o quarto domingo dedicado a missões e as pregações também sobre missões. Da importância para a igreja entender, compreender a importância
do que é fazer da missão e o que isso é importante. E a pessoa que pode mais nos ensinar sobre missões é o nosso querido Paulo, né? Ele que abriu muitas igrejas, evangelizou, ele é o nosso maior exemplo para falar de missões, de como temos que nos portar, como nós temos que agir para então fazermos missões. Então, Romanos 15, a partir do 23. Então, aqui inicia dizendo assim: agora, não tendo mais campo de atividade nessas regiões e desejando há muitos anos visitá-los. Vamos parar aqui. Aqui Paulo está aqui na sua terceira viagem missionária. Então ele está em Coríntios e está escrevendo a carta para os romanos. E ele está dizendo aqui nós sabemos que Paulo, desde quando a sua conversão, foi o homem que mais foi perseguido, ele foi preso, passou por naufrágio, afundou, foi parar numa ilha, enfim, aconteceu várias coisas com Paulo. E Paulo, em toda a sua trajetória de evangelizar, de levar o evangelho, de passar por todas as cidades, de Coríntio, de Tessalonicense, de Efésios, de todos os lugares que ele passou, Jerusalém. Ele foi assaltado, foi chicoteado, foi preso, foi menosprezado. E nada disso paralisou Paulo. Nada disso fez com que Paulo, então, se desistisse. Até a pastora abriu o culto aqui falando que nós, às vezes, nos sentimos tristes, abatidos, e que a gente somos até descrentes algumas vezes, em alguma situação. Realmente é. E se nós olharmos na Bíblia, realmente tem muitos homens e mulheres que passaram por isso, por situações de abatimento na sua caminhada com Cristo, fazendo a obra, pregando e falando, cumprindo o propósito que Deus deu para cada um desses homens e mulheres. Eles passaram por esses momentos. Mas se nós olharmos Paulo, em nenhum momento, em nenhuma carta aqui, nem Atos, desde quando inicia a trajetória de Paulo, a gente vai ver a palavra nos dizer que esse homem estava triste, que esse homem ficou depressivo, devido à sua carga horária de evangelismo, de sair evangelizando, de passar noites, madrugadas, dias caminhando no deserto, de passar por pressões de estar dentro do sinédrio ali conversando com pessoas cultas, conhecedores da palavra, da lei, debatendo, por passar ali momentos, porque nós sabemos que quando a gente está assim, no momento de debate, seja que nem num fórum, eu já fui em vários fóruns, quando a gente vai no fórum, então tem o juiz, tem o promotor, tem o advogado, tem a vítima, então é um lugar de pressão. Então você imagina um advogado que está acusando, o advogado que está defendendo, o promotor e o juiz. Imagina a pressão daquele juiz ali, daquele momento do julgamento ali e do réu também, né? Então tudo é uma pressão. E ali eu imagino então Paulo, porque ele passou por tudo isso.
por estar ali sendo julgado, sendo colocado na prisão ali. Então, a vida de Paulo foi muita só pressão. Acho que da hora que ele acordava até a hora que ele ia dormir, ele era só pressionado. Será que vão me prender? Será que agora eu vou ser açoitado? Será que eu vou ser humilhado? Vou ser chicoteado? Né? Mas só que se nós lermos as cartas de Paulo todas aqui, em nenhum momento, em nenhuma vírgula, nem aquele porém, que a gente sabe que a Bíblia nos dá, aquele porém, que é para a gente pensar, não nos fala que Paulo teve momentos de depressão, de tristeza, ou porque essas pressões que ele passou devido cumprir o propósito de Deus, o abateu. Em nenhum momento a gente vê isso. Então eu comecei a olhar para Paulo e assim, Senhor, então acho que em vez de eu ficar olhando esses outros, eu acho que a minha maior referência, eu acho que é Paulo. Porque se ele conseguiu, eu também consigo. Se ele passou por isso e nós não passamos nem um terço, nem um quarto, nem uma cutícula do que ele passou, da pressão que ele passou, da perseguição que ele passou, das coisas, da trajetória dele, nós não passamos nem nada. E se ele passou por tudo isso, e ele conseguiu passar, sem ter um momento de tristeza, de depressão, de querer desistir, por que eu e você não podemos também? Então, acho que quando vinha esses momentos, em vez de nós olharmos, eu ser humano, eu sou... Não, se Paulo também era que nem eu, e ele conseguiu, eu também vou conseguir. Eu também passo, eu também consigo passar pelas opressão, pelas tribulações, pelas ofensas, pelas humilhações, seja o que for que o cristão possa passar. Apesar que nós aqui no Brasil nem podemos reclamar de ser cristão. Porque se nós olharmos nossos irmãos que é evangelista, que fazem missões em outro país, que eles não podem nem se manifestar, nem carregar a Bíblia, aí então sim, nós saberíamos o que é realmente pressão, e essa opressão de estar ali e saber que qualquer hora eu posso ter a minha cabeça arrancada por estar ali falando do amor de Jesus. Então, Paulo, ele aqui está nos dizendo, então, aqui no começo, assim, agora não tenho mais campo de atividades nessas regiões e desejando há muitos anos visitá-los. Então, ele está dizendo que quer ir visitar os irmãos lá em Roma. E que ali naquela região, ali, Coríntios, Efésios, Tessalonicense, Gálatas, toda aquela região ali, ele falou assim, aqui eu já fiz meu evangelismo, já evangelizei, já. Mas aqui, em vez dele nos falar, então, aqui a gente olhar e ver, agora acho que já está na hora de eu descansar, já passei por muitas coisas, agora eu vou aposentar. Já fiz, já abri um monte de igreja, tudo, agora já... E aqui, Paulo, ele estava já com mais ou menos, aproximadamente, de 23 a 25 anos de conversão nessa caminhada quando ele chegou aqui. E de idade, ele deveria ter aproximadamente entre 47 a 53 anos de idade. Então, ele estava novo, porém ele já tinha feito muito pelo reino. Já tinha evangelizado, já tinha feito missões, já tinha ido para vários lugares. E olha que não é como nós hoje, que pegamos o Uber aqui, descemos ali 10 minutinhos, já estamos do outro lado, no outro bairro. Ou então pego o ônibus aqui, daqui 1h30 estou em São Paulo. Ou então pego um avião, que se nós fôssemos de ônibus ou de carro para o Nordeste, levaria 3, 4 dias de viagem de ônibus. Mas de avião, 2 horinhas você está lá. Ele não, ele caminhava, era a pé, era dias. E dependendo do lugar, era mês.
para ele chegar de um lugar para o outro. E nós, às vezes, tendo condições, podendo fazer, nós reclamamos. Às vezes, nós não temos a disposição, às vezes, de falar do amor de Cristo para o vizinho, do lado. Não precisa nem pegar Uber, não precisa pegar condução, não precisa pegar ônibus, não precisa pegar nada, gasto nenhum. É só abrir a porta e dar um bom dia. E dizer, Jesus te ama. E muitas das vezes a gente, nem isso, a gente quer gastar essa saliva, que não é nem nossa. Enfim, Paulo, não. Ele fazia isso, e aqui ele está dizendo que então ele já fez tudo isso ali na região, já todas aquelas cidades ali ele já tinha alcançado tudo, e aí ele vai nos dizer que ele quer então continuar. Então ele fala assim, vamos continuar lendo aqui. Desejando há muitos anos visitá-lo. Penso em fazê-lo quando viajar para a Espanha, pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da companhia de vocês. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Então, aqui ele está dizendo assim, ele tinha feito uma trajetória, ele tinha feito um cronograma. Ele já tinha terminado ali, já tinha evangelizado, abrido igreja, estava tudo bem. Aí, então, agora, como eu falei, se sou eu e talvez se são vocês, nós vamos falar, missão cumprida, papai. Agora eu vou viver a minha vida, agora está na hora de eu curtir agora a minha aposentadoria e usufruir também, porque eu sou ser humano, tenho direito. Agora eu vou viajar, vou passear, vou fazer agora para mim. Mas Paulo não fala isso. Ele fala, terminei aqui, porém, eu quero ir aí até Roma, visitar os irmãos aí, só que antes eu quero passar em Jerusalém. E em Jerusalém nós sabemos que a igreja iniciou, a igreja primitiva, ali em Atos, que foi quando teve a Pentecoste, e ali teve o derramar do Espírito Santo, e ali então os discípulos se encheram do poder, da unção, e ali eles começaram então a evangelizar e pregar o evangelho com autoridade, curavam, restauravam, expulsavam os demônios, fazia prodígio e maravilhas. E ali, então, nós sabemos também que depois dali, Pedro pregou, falou, e tivemos mais de 3.000 conversões só de homem. Imagina, porque mulheres e crianças não se contava, então a gente pode triplicar isso de pessoas convertidas em um único dia. E então ali a igreja começou a crescer. E vinham os romeiros de outros lugares, de outras cidades, e essas pessoas que vinham e eram ali evangelizadas pelos discípulos, elas pegavam e muitas das vezes não iam mais embora para suas cidades, para suas aldeias, elas ficavam lá. E aqui então vai nos dizer em Atos 2:42 e Atos 4:32, que a igreja, eles começaram, o pessoal se converter, e se convertia todo tipo e toda a classe social. E aqueles que tinham mais condições, o que eles faziam? Eles vendiam os seus bens, as suas propriedades, e então vestia na igreja e colocava ali, e todos viviam uma vida tranquila, sossegada, não faltava nada para ninguém. Não tinha aquele que comia melhor e aquele que não comia nada. Não, todos comiam iguais ali, porque aqueles empresários, aquelas pessoas que tinham mais condições, elas começaram então a vender as suas coisas e então ajudar a igreja ali. Foi talvez até um excesso de generosidade.
E agora, então, essa igreja não faltava nada. Se os senhores lerem depois Atos ali, vocês vão ver que a palavra nos fala que para a igreja não faltava nada. Não, eles cuidavam das viúvas, as viúvas, eles ajudavam a pagar o aluguel, ajudavam na comida, ajudavam em tudo. E nós vamos ver então que essa igreja primitiva, essa igreja de Jerusalém, era uma igreja que tinha condições. Porém, agora, mais para frente, vai nos dizer aqui, ó. Paulo vai nos dizer assim, no 24. Penso em fazê-lo quando viajar para a Espanha, pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da companhia de vocês. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Porque a Macedônia e a Caia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Agora ele está nos dizendo aqui que aquela igreja que tinha condições, que todos viviam bem, que virou tipo uma aldeia ali, a igreja de tão grande que era, não lhes faltavam nada, tinha condições, ajudava as viúvas. Agora, Paulo está nos dizendo que essa igreja ela está pobre, está sem condições financeiras. E aqui, então, ele fala que Macedônia e Acaia fizeram, então, uma oferta para ajudar. Mas essa igreja de Macedônia e Acaia, elas eram a igreja mais pobre, popérrima que tinha. Então, aqui, o que Paulo está nos mostrando? Que o fato de ser pobre, você não deixa de ser generoso. A pobreza não te bloqueia a sua generosidade. Porque muitas das vezes nós temos pessoas que têm condições, mas elas são miseráveis. Elas são avarentas. E muitas das vezes a gente vê pessoas que têm menos condições, mas têm um coração generoso. Como foi aquela viúva que Jesus estava sentado e ela veio trazendo o galofilasto. Deus viu o quê? A generosidade do coração dela. E é isso que essa igreja viu. Essa igreja viu, então, a dificuldade agora de Jerusalém. E por que agora uma igreja que tinha tantas condições, uma igreja que ajudava, que dava assistência, e agora ela está nessas condições? Há várias coisas que pode ter acontecido para que essa igreja, então, agora estivesse num período de pobreza. Nós sabemos que logo após, então, a instalação dessa igreja primitiva, muitas conversões, então o governo começou o quê? Ficar no pé da igreja. Então essa igreja começou a ter o quê? Perseguições. E dentro dessas perseguições teve então os problemas políticos que começaram a gerar então. E tudo isso começou a afetar a igreja. E também nós sabemos que essas pessoas que acabaram fazendo isso, que não é errado, porém a Bíblia nos ensina sempre que tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer com sabedoria. Não é isso, meninas? Nós mulheres estamos estudando o provérbio, então nós sabemos lá o quanto é importante em tudo, em todos os momentos das nossas vidas, nós termos sabedoria. E em Provérbio 27 ali fala então que nós temos que ter a sabedoria de administrar os nossos bens. Talvez esses empresários, essas pessoas que pegaram então os seus bens, pegaram as suas terras e venderam e doaram para a igreja, eles tiveram uma boa intenção. Porém, talvez no meio do caminho aqui, eles
abusaram da sua generosidade. Porque às vezes a gente quer ser tão generoso que às vezes a gente acaba não tendo a sabedoria realmente de administrar aquela generosidade que a gente quer dar ou alguma coisa. Porque nós sabemos que existe o quê? Existe a capital, que é o capital que nos dá o giro, que é a capital que fornece os bens, que nos dá a renda. Se eu desfaço de um capital que me dá a renda, como que eu vou continuar abençoando, sendo generosa, se eu não tenho mais aquela fonte? Se eu desfiz daquela fonte. E tem aquela fonte que ela é a livre, que é depois. Então eu tenho um exemplo, eu tenho uma fábrica. E aquela fábrica me dá um lucro. Então, eu tiro uma parte daquele lucro e abençoo a igreja. Agora, se eu vender a fábrica e pegar o lucro de tudo a venda da fábrica e colocar na igreja, tudo bem. Mas e depois? Com o que eu vou continuar abençoando? Porque aquele dinheiro, como nós vimos aqui, era muita gente, muita família, a igreja foi ajudando. Chega uma hora, se você só vai tirando, vai acabar. Então, foi N coisas que aconteceu aqui. Então, a gente presume, a palavra não nos fala isso, mas a gente presume que também isso afetou a economia daqueles irmãos que acabaram se desfazendo da sua renda, porque naquela época a renda deles era o quê? As terras que eles plantavam, tinha os animais, e dos animais eles vendiam o leitinho, faziam o queijo, vendia as plantações e tiravam o dinheiro, e aí então com esse dinheiro que eles se mantinham e ajudavam. Mas se aqui a palavra nos fala que essas pessoas, elas pegaram as suas terras, pegaram os seus bens, venderam tudo e deu à igreja, então da onde agora elas iam ter essa fonte para continuar abençoando? Então aqui também a gente observa que nós também temos que ter sabedoria para administrar e até mesmo abençoar. Nós temos que saber administrar aquilo que a gente vai ofertar e dar para a igreja também, para que nós possamos continuar e não ser uma fonte onde ela vai secar, mas um lugar aonde a gente vai continuar sempre abençoando. Então, Jerusalém, ela foi afetada, essa igreja, no seu financeiro, foi afetado também sobre a pressão, a perseguição que eles tiveram, e também tinha muita gente que tinha o seu comércio, mas foi tirado devido a ser cristão. Enfim, o governo começou a pressionar os cristãos. E depois também veio aquela fase que nós vemos aqui, várias partes da Bíblia, que tem aquela fase lá que vem a seca, que vem a fase da fome. E em Jerusalém estava acontecendo isso. E essa fase que passou Jerusalém, dessa seca, dessa fome, e então afetou também a igreja. Então aquela igreja que tinha os seus mantimentos, agora já não tinha mais, porque ela tinha sido afetada por esse combo de coisas. Então Paulo está dizendo assim que aquelas... Ai, traz água para mim, Dai. Aquelas igrejas que eram menos favorecidas financeiramente, elas então agora fizeram uma oferta para ajudar essa igreja de Jerusalém. E o que nos mostra aqui? Essa igreja de Macedônia e Acaia, eles eram aquele povo gentil. Então, nós sabemos aqui, quem não leu, lê Atos, que você vai saber a história da igreja, que teve aquele conflito, então, porque os judeus que tinham se convertido, eles acreditavam que a salvação, que Jesus era só para eles. E que os gentios, então, eles não tinham direito. Mas
que se eles tivessem direito, eles tinham que o quê? Se circuncisar. Então ficou aquela coisa entre eles lá, vai circuncisar, então a gente considera como irmão. Se não circuncisar, aí ficou aquilo, até que Paulo conversou, fez uma reunião com os presbíteros, tudo, eles viram, analisaram que a circuncisão, ela tem que estar no coração. Porque Deus vê o nosso coração. Não importa se eu era da Umbanda antes, se eu era da Quimbanda, se eu era do Candomblé, da onde que eu era. Mas eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, eu sou sua irmã em Cristo Jesus. Nós somos todos irmãos. E aqui, essas duas igrejas, então, elas tinham, então, essa consciência de que eles foram, essa graça veio até eles, e eles foram evangelizados pelos judeus. Então, eles tinham uma gratidão. E aí, quando essa igreja ficou sabendo que, então, a igreja de Jerusalém, ela estava passando por essa debilidade, esse momento de pobreza, de escassez, então eles, com o pouco que eles tinham, eles foram ofertar na vida deles de uma forma de gratidão por eles um dia ter olhado para eles com um olhar de amor, de empatia e evangelizados os gentios, que eu e você fazemos parte. Que nós fomos o quê? Enxertado. Então nós também temos que ter esse coração grato por essa graça que também nos alcançou. Então essa igreja, por ter esse coração grato, generoso, então elas ofertaram na vida então desses irmãos. E então aqui mais uma vez a gente vê Paulo, que o cara passou por um monte de coisa que a gente já viu aqui, já leu, eu já falei, açoite, prisões, um monte de coisa, humilhação, pressão, em julgamento, tudo. E o cara tá ali querendo ainda continuar. Mas não só continuar, ele está preocupado aqui com os irmãos que estavam lá passando por uma crise. Ele podia muito bem pegar um irmão lá da igreja e falar assim, ó irmão, pega essa oferta, viaja aí 3, 4 dias e leva para mim lá os irmãos de Jerusalém. Até mesmo porque Jerusalém, como eu disse, era onde eles eram mais perseguidos. E ele sabia, Paulo, que se ele fosse lá, ele estava correndo o risco de novo, novamente, de ser perseguido, de ser preso, de ser açoitado. Mas nem por isso ele desistiu. Não só não desistiu, como que ele fez questão dele mesmo ir. Ele fala, eu vou lá levar essa oferta para ajudar os santos, meus irmãos. Será que eu e você teríamos essa coragem? Teríamos essa disposição? Será que nós temos essa disposição? E aí Paulo então fala que vai até eles, vai lá, vai levar essa oferta para eles. E depois de lá ele fala, e eu já, tipo assim, ó, ele tinha um roteiro, Ele sai do seu roteiro para ir até Jerusalém, para depois voltar aqui, para depois continuar. E como eu falei, e nessa época não era que nem nós aqui que pede Uber, mototáxi, pega ônibus, pega um avião e já tá ali rapidinho. Não, era caminhadas. E era caminhadas, não era caminhadas em lugares cheios de árvores, de sombra, ar fresco, rio para ir tomar um banho, rio. Não, era árido, era deserto, mais deserto, sobe, desce vale, sobe montanha, desce no vale, sobe montanha, desce no vale, deserto, deserto, deserto. Essa era o caminho que tinha para levar de um lugar para o outro. E ele aqui a gente vai lendo, você vê que ele está narrando, falando, e você
não consegue, eu não sei vocês, eu acho que eu sou meia doida, porque eu parece que eu estou sentindo ele falar, parece que ele tem alegria em narrar isso, que ele está indo ajudar os irmãos. Ele passa um contentamento, uma alegria, uma felicidade de poder estar indo e levar aquela oferta para ajudar os irmãos menos favorecidos. Será que a gente tem isso no nosso coração? Esse coração, essa alegria de ajudar, de poder ofertar. E lendo assim, foi isso que eu comecei a sentir. Que ele sentia felicidade em fazer isso. Que ele tinha uma satisfação em fazer isso. E depois disso, ele fala que depois de ir lá e levar essa oferta, ele queria fazer uma visita para os irmãos em Roma. E depois ele queria ficar lá, prosear com os irmãos, orar, fazer uma vigília, fazer uma noitada de louvor. E então, depois, passados alguns dias, ele queria ir para a Espanha, aonde o evangelho ainda não tinha sido anunciado. Oh, aleluia! Que nós possamos pegar essa unção de Paulo, de querer falar, de poder proclamar, querer, desejar, amar, falar de Jesus, do amor dele. Que nós possamos pegar um pouquinho dessa unção de Paulo, desse amor, de querer anunciar. E lá ele nem sabia o que ele poderia se deparar. Ele poderia se deparar de novo com aquilo que ele já tinha deparado em toda a sua caminhada, que foi açoite, prisão, perseguição, opressão, tudo isso. Mas ele não pensava nisso. Ele não estava preocupado. Nas cartas que você não fala nenhuma vez, se está assim, ó. Ai, mas Paulo, um dia, ele sentou na pedra lá no chão e ele começou a pensar nos açoites, nos momentos ruins, nas coisas ruins que ele passou e ele teve seu coração contrito. Você não vê nenhuma vez nessa Bíblia aqui fala que Paulo ficou assim. Você só vê ele cantando, você vê ele falando, você vê ele indo e querendo mais. Ele queria chegar até a Espanha para anunciar aonde não tinha sido anunciado ainda. Era isso que ardia no coração dele. Não eram as mágoas, não eram os momentos de tristeza, não eram os momentos que ele tinha sido açoitado, não eram os momentos que ele tinha dormido no chão, na prisão. Não era nada disso. Nenhum momento aqui fala assim, ai, Paulo de vez em quando se pegava pensando nos dias que ele ficou preso. Se é nós, se é nós vamos levar isso pro resto da nossa vida. O resto da vida, ai, gente de Deus, mas eu fui evangelizar, e não sei o que lá, e o carro quebrou, e eu tive... A gente vai contar esse testemunho durante, a gente vai viver assim, 100 anos, os 100 anos você vai contar. E a gente se vitimiza e se faz, ai, coitadinho de mim, porque eu fiz isso pelo evangelho. Será que a gente faz um terço, um quarto, uma cutícula do que Paulo fez? E hoje, quando eu estava lendo aqui, de manhã bem cedinho, e aí o Espírito Santo me tomou. E aí eu comecei a chorar perante o Senhor. Mas sabe, eu chorei, meus amados, eu vou confessar para vocês, de vergonha. De vergonha. Que eu falei, Senhor Jesus, eu não faço isso que Paulo fez. E como que eu vou querer ainda chegar lá no céu e ficar do lado de Paulo? Eu não desço aqui embaixo para falar com aquela japonesinha que às vezes fica com o cachorro lá. Eu poderia descer ali e falar do amor de Jesus e eu não vou. Descer 2 coisas de escada. E eu chorei e pedi perdão para o Senhor, me senti envergonhada.
me constrangiu esse amor de Paulo por falar do evangelho, de querer ir, de querer fazer mais. Se somos nós já nos sentimos cansados, abatidos. Ai, meu emocional, meu psicológico, porque a gente dá muita importância às nossas emoções. Ai, meu emocional, meu psicológico, eu já não estou muito bem, porque meu emocional, eu estou triste, porque, ai, o irmão me traiu, o irmão meu, eu fiz tanto, aquele irmão não me reconheceu, ai, porque eu estou indo na igreja e eu faço, eu canto, eu varro, eu limpo, eu faço um monte de coisa, as pessoas não reconhecem, isso está me afetando. A gente não sabe o que é afetar. Vamos olhar para Paulo? Vamos olhar para ver o que é realmente ser afetado emocionalmente, fisicamente, psicologicamente. Será que a gente tem motivo para ficar? Ai, Deus, ai, Senhor, por quê? Ai, porque eu vou e eu faço, porque só eu, porque se eu não abrir a igreja, ninguém vai abrir. Irmãos, vamos tomar vergonha na cara. Não é tempo mais da gente ficar. Olha as coisas aí fora, olha para o mundo, olha as notícias. Não é mais tempo da igreja ficar colocando pano quente, passando a mão na cabeça. Vamos viver um evangelho genuíno de Paulo. Vamos viver realmente o que é o evangelho. Vamos ser cristão de verdade. Vamos fazer o mínimo, pelo menos. Que nem o mínimo a gente faz. O mínimo. Aquela coisiquinha. Vamos fazer? Em 2014, eu tive o privilégio de fazer um curso que chamava Arte de Pastorear. E eu nem sonhava em ser pastora, missionária, nem o pastor, a gente nem... Mas a gente estava lá, Deus sabia por quê. Nos levou 4 anos seguidos para fazer esse seminário, a Arte de Pastorear. E lá nós conhecemos o pastor Russell Shedd. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu, lógico, né, quando aquele homem começou a dar aula, e eu era nova convertida, nem tinha muito tempo de conversão. As lágrimas. E eu falei, Senhor Jesus, por que eu não me converti antes? Esse homem, na época, ele estava com 85 anos, ele faleceu com 87. Depois de 2 anos, ele faleceu. Mas eu tive o prazer de sentar com esse homem e ele ministrar ali. Aquela aula foi maravilhosa. A brandura dele ensinar, dele falar, a simplicidade de um homem tão culto que ele escreveu livros, tem até uma Bíblia com o nome dele. E eu, então, aquele dia, eu falei assim, Senhor, eu quero ter a mesma vigor que esse homem tem. Se eu não me converti quando eu era jovem, criança, mas se eu me converti agora, então dos anos que o Senhor me der, eu quero ser como esse homem. E hoje, quando eu estava lendo aqui, o Senhor me trouxe à memória o Espírito Santo. Porque às vezes, né, o pastor gosta de brincar assim, ó, acho que está na hora da gente descansar. Vamos passar a igreja para Muriel e para o Dan já, nosso braço, nosso segundo braço aí, vamos passar para eles, são mais jovens. São mais jovens, vamos começar a tirar o pezinho assim. Vamos tirar o pezinho, vamos deixar eles mais na linha de frente, vamos. Mas aí quando eu li isso daqui de Paulo, não, Senhor, eu tenho que tomar vergonha na minha cara. Como que eu tô com 57 anos só, tenho vigor, tenho saúde, eu quero falar, eu quero proclamar, eu quero evangelizar, Senhor.
Senhor, me dá autoridade, me dá unção, me dá, Senhor, é isso que eu quero. E foi isso a minha oração esta manhã para o Senhor. E Ele me trouxe à memória esse pastor de 85 anos de idade, que lecionava e ensinava com o mesmo vigor que eu imagino quando ele tinha seus 20 e poucos anos. Com o mesmo amor, com a mesma garra. Que nós possamos, então, como Paulo e como exemplo deste pastor aqui, que nós possamos ter essa garra, que nós possamos cumprir o propósito que Deus deu a cada um de nós, que é simples, só falar o bom dia para o seu vizinho. Nós não precisamos ir, porque Ele já tem aqueles que vão. Se não é o nosso propósito de ir para outros lugares, para outras nações, então que nós façamos aonde nós estamos. Que nós cumprimos o ID aonde nós estamos, no trabalho, na faculdade, no serviço, na fila, no trânsito. Na feira, andando, caminhando, que nós possamos proclamar e ter esse amor, essa chama viva, de querer falar do amor de Cristo para as pessoas. Paulo, por tudo que ele passou, ele não quis parar de servir. O que ardia no coração dele era servir. Que nós possamos ter essa chama dentro de nós de querer servir. E que nós possamos também ver o exemplo dessas duas igrejas. E entender que a pobreza, ela não está no material, mas aqui dentro de nós. Dentro de nós. E nós estamos lendo lá Provérbio e a gente vê que Deus, Ele se alegra de ver um coração contrito, um coração bondoso, um coração generoso. Que nós possamos ser esta igreja, onde possamos ter isso em nossos corações. Que a gente não venha ser uma igreja mesquinha, uma igreja pobre. Quando as pessoas falam de ser pobre de espírito, é isso. É a pessoa ser egoísta. Ela não entender que generosidade não está em quantidade, não está no bem material. Mas na sua atitude, no seu gesto, no seu coração. E essa igreja nos ensina que não importa qual é a placa da sua igreja. Se é de Coríntios, se é de Tessalonicense, se é de Efésio, de Gálatas, se é de Romanos. Não importa qual seja a denominação. Nós somos uma família. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Meus amados, se todos os nossos irmãos que estão aí em outras denominações, eles tivessem essa consciência, nós seríamos o povo mais forte que existe sobre a terra. De ter essa unidade, de ter essa generosidade, de ver a necessidade e ajudar o seu irmão, de estender a mão. É isso que nós temos que viver, essa igreja. Temos que ter essa empatia. Então, que essa noite nós venhamos fazer uma reflexão. Tenho vivido para cumprir a missão que Deus me deu? Faz uma autoanálise. Eu tenho feito isso? Tenho ajudado aqueles que estão em necessidade? E às vezes a necessidade, irmão, tudo bem que a palavra nos fala que a obra sem fé, ela é morta. Que quando nós vamos ajudar alguém, a gente não vai, vem aqui, tô com dificuldade, eu vou orar por você. Não, qual é a dificuldade do seu irmão? É alimento? Tá, irmão, é alimento? Eu aqui uma cesta básica e agora eu vou orar.
Porque só minha oração não vai encher a barriga, o bucho do meu irmão. Irmão, eu tô com dor aqui, tô com dor de dente, tá, irmão? Você comprou o remédio? Não, não comprei porque não tenho condições. Dá a receita. Compra o remédio, dá pro seu irmão. Aí depois você pega o óleo e unge a boca do teu irmão. Porque às vezes você só ungir, às vezes é uma inflamação, uma infecção, precisa do antibiótico. Então não basta só você orar. Vai lá, ora e compra a receita do remédio do seu irmão. Então é isso que essa igreja aqui está nos ensinando. Elas receberam o evangelho e elas se sentiam em gratidão de ajudar então agora os seus irmãos judeus. Então os irmãos gentios, que um dia foi alcançado pelos judeus, pelo evangelho, agora eles sentiam gratidão em seus corações de fazer essa oferta e enviar então para os seus irmãos que estavam em dificuldade. Que nós possamos ter essa mentalidade, esse coração generoso. E outra coisa para nós refletirmos. Minha vida demonstra gratidão pelas bênçãos espirituais que recebi. Você ora por aquele que um dia orou por você? E quando eu li isso daqui hoje, o Espírito Santo também veio só na chibatadinha, né? Eu lembrei da pessoa que me levou para o Evangelho. Ela me levou para o Evangelho e hoje ela não está no Evangelho. E isso me entristeceu. Porque uns tempos eu sempre orava por ela. E de uns tempos para cá eu não orei mais por ela. E quando eu li, que começou a me ministrar hoje, eu estudando, o Espírito Santo me trouxe a fisionomia, eu fui até procurar ela nas redes sociais, eu disse, nossa, nunca mais ela me apareceu nas redes sociais, e eu fui procurar. E aí eu vi que ela tá com esses negócios de energia, porque, sabe, incenso, essas coisas assim, porque a luz que ilumina, meu Deus, como é que pode, né? Uma pessoa que me levou para o Evangelho e hoje... Então, Senhor, essa daqui vai estar escrita aqui no meu joelho. Ela não vai sair mais do meu joelho. E eu tenho gratidão. E eu lembro que quando eu fui ser consagrada a missionária, eu tinha ela nas redes sociais, que ela aparecia mais para mim, e aí eu mandei uma mensagem para ela, agradecendo para ela, pelo que ela me fez, por eu ter chegado aonde eu cheguei, porque Deus usou ela. E eu agradeci pela vida dela. Então nós temos que ter gratidão pela vida daqueles que um dia oraram por nós. Se nós estamos aqui é porque nós somos fruto de oração de alguém. Alguém orou por você e por isso você está aqui. Que nós possamos ser sempre gratos. Assim como essa igreja de Macedônia e Acaia. Eles tinham gratidão pela igreja de Jerusalém, por eles terem ido lá e evangelizado eles. Fique de pé, igreja. Então, agora nesse momento, a gente vai ter o nosso momento de ofertório. E que nós possamos entender o quanto é importante de nós cumprir o ID, aonde quer que nós estejamos. Cumprir o ID, de nós ajudarmos, termos esta sensibilidade. Como eu falei para os irmãos, que a gente vai agora adotar esse casal
de missionários. Mas a igreja adotando, nós temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade não é só ajudar eles mensalmente, que seja o mínimo que a gente possa dar. Mas esse mínimo, como talvez foi o que aquelas duas igrejas ofereceram, no mundo espiritual, vale muito. Então, que nós possamos ser fiéis a esse casal. Não só com as nossas contribuições, mas também ajudando eles em oração. Depois aqui, mais para frente, aqui, Paulo vai pedir oração para os irmãos, para a trajetória que agora ele vai fazer. Então, a oração, ela é o principal. A melhor coisa que nós podemos ofertar para a vida de uma pessoa é a oração. Mas junto com ela vem ação. Tanto que é oração. Então a gente ora e tem ação. Então a igreja agora tem a consciência que nós temos a responsabilidade agora com esse casal. De todo mês, então, nós vamos depois conversar com o conselho como nós vamos fazer, se nós vamos dividir, né, essa oferta que nós temos desse culto, que é o de missões, dividir entre o presídio e o casal, ou a gente vai pegar mais um outro domingo, as ofertas que entrar, e a gente soma e oferta para ajudar. Porque esse casal aqui, eles estão fazendo isso que Paulo fez com as igrejas. De ajudar, de ir, de evangelizar. E você sair do seu estado, sair da sua cidade, da sua parentela, ir para outro lugar, outra cultura, não é fácil. Você tem que ter certeza de que é um chamado mesmo de Deus. Assim como Paulo, a convicção dele era tão linda. Ele tinha tanta certeza na convicção de quem o tinha chamado, que ele não importava se era ele que abria todo dia a igreja, se era só ele que cantava sozinho, se era só ele que cantava, subiava a cana e chupava a cana e jogava o bagaço, que fazia tudo sozinho. Ele não se importava, porque ele tinha convicção e ele sabia de quem tinha o chamado. E quem era, que nem a pastora falou, que se nós temos a certeza e cremos, nós não somos incrédulos, porque nós confiamos naquele Deus que essa Bíblia fala, que Ele fez. E a Bíblia mesmo também diz que Ele continua fazendo e vai fazer. Então nós temos que confiar e crer nesse Deus. E nós temos apenas de ser um veículo. Nós só temos que fazer uma coisa: abrir a boca. Que muitas das vezes a gente até abre. Mas, às vezes, para falar mal, para criticar, para ofender, às vezes até para xingar. E às vezes que é para falar do amor de Deus, do que Ele fez nas nossas vidas, da onde Ele nos tirou. Às vezes a gente não fala, a gente se cala. Que nós possamos esta noite pegar um pouco dessa unção. Nem precisa ser muito, só um tiquinho assim, ó. Nós já seríamos diferentes, meus amados. Um pouco só que nós pegarmos esse exemplo de Paulo. Desse amor, dessa garra, de querer ir, de continuar. Ele fala, aqui eu já fiz o que eu tinha que ser feito.
mas eu quero continuar. Eu não quero aposentar, não quero colocar as minhas botas do lado, não. Eu quero continuar falando desse Deus. Até o dia, então, que nós sabemos que Ele fala. Que Ele combateu o bom combate. E que Ele guardou a sua fé. Que nós possamos também um dia poder dizer isso. Num nível bem alto e um tom bem claro para todos. Combati o bom combate. Cumpri a minha missão e guardei a minha fé. Que nós não venhamos nunca perder a nossa fé. Que nós possamos todos os dias. Amados, tônico melhor do que ler a Bíblia não existe. Não existe. Se você é um cristão e você não lê Bíblia, você está sujeito a adoecer e morrer dentro da igreja, porque você não lê isso daqui. Isso daqui é um tônico. Quando eu leio isso daqui, eu entro aqui e o Espírito Santo vai ministrando. É lindo, meus amados. É lindo. Não tem coisa melhor do que você se embriagar aqui na palavra do Senhor. Porque essa palavra, ela é o seu alimento. Ela é o seu tônico. Ela nos dá esperança, nos dá vida. Aqui ela trata as nossas emoções, ela trata nosso emocional, nosso físico, tudo. Aqui você tem tudo. Aqui Deus nos deixou tudo que nós necessitamos e precisamos. Então, meus amados, se você não tem esse hábito, começa a orar e pedir para o Espírito Santo te dar esse hábito de você ler a palavra, de você se alimentar da palavra. E aí você vai se tornar um apaixonado por Jesus. Porque então você vai ver o quanto, como a pastora falou aqui no início, você vê que quando Deus quer falar com a igreja, quando a pastora falou aqui, porque às vezes nós estamos na igreja, fazemos as coisas, estamos aqui trabalhando, mas não conhecemos o Deus para quem nós dizemos que estamos trabalhando. Está sendo tudo em vão. Agora, Paulo sabia o Deus que ele servia. Paulo sabia o Deus que derrubou ele do cavalo. Sabia. Ele sabia. E foi isso que o sustentou em toda a sua trajetória. Nos açoites, nas prisões, nas opressões, nas humilhações. Foi essa certeza. Porque ele conhecia quem era o Deus. Quem era aquele Jesus. Que antes ele achava que conhecia. E ele então era um perseguidor dos cristãos, achando que fazia as coisas para agradar a Deus. Que nós não venhamos ser esse Saulo. Que estamos fazendo, mas não conhecemos realmente quem nós estamos dizendo que estamos fazendo por Ele, para Ele, são todas as coisas. Que nós venhamos conhecer esse Deus. E aí, então, quando você conhece esse Deus, meus amados, não tem para ninguém. O inferno, ele se levanta. Mas, meus amados, é para cair. Porque aquele que está contigo, é aquele que te dá força, é aquele que te dá tônico, é aquele que te fortalece, é Ele. Porque você tem certeza que esse Deus que derrubou Paulo é o mesmo que está com você e comigo. Que nós possamos então ter esse amor
pelo Evangelho. E que nós possamos, então, ser como essas duas igrejas. Porque, meus amados, se você diz que é cristão, você é igreja, que igreja é unidade, mas você vê o seu irmão com dificuldade e você não tem a empatia para você, então sinto muito. Você não conhece esse Deus. Porque quando você realmente tem um encontro com esse Deus aqui, então você sabe qual é o seu dever dentro da tua igreja. Você não vai querer ser um sanguessuga da sua igreja. Ou do seu irmão, tirar proveito. Mas você vai ser como essa igreja de Macedônia e de Acaio. Igrejas que dentro da sua simplicidade, elas tinham generosidade. Que nós possamos ser generosos, não só com os nossos dízimos e as nossas ofertas, mas também generosos de olhar para o seu irmão e perceber, hoje meu irmão ele não está legal. Ser generoso de oferecer o seu ombro, ser generoso de dar um abraço, ser generoso de falar um bom dia, ser generoso como essa minha colega de trabalho que me levou para o Evangelho. Que nós possamos ser como essa igreja, ter generosidade e em tudo que fazemos, porque é isso que agrada o nosso Deus, é as nossas atitudes daqui de dentro e não de fora. Amém? Então agora nós vamos louvar e ofertar e dizimar. E toda a oferta de hoje, ela vai ser destinada ainda somente para o presídio. Mas no próximo mês, então, nós vamos estar vendo como nós vamos fazer, mas também é destinada a missões. Então, vai ser o presídio e a esse casal que agora é minha responsabilidade e a responsabilidade de cada um de vocês que é membro dessa igreja aqui. Nós vamos ajudá-los. Nós não estipulamos valor, mas o que nós formos ofertar, eles vão saber que é de generosidade, porque a nossa igreja, ela é generosa. Amém? Glória a Deus. Te amo, Deus, e tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, e desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus. Te amo, Deus, e tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, e desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor, e és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade
te amo, Deus, e tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Aleluia, Pai. E desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. O Senhor é fiel, adore Ele. E és fiel em todo tempo, em todo tempo. E tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. O Senhor és fiel, Senhor, e és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão e tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. E tua bondade me seguirá, Senhor. E tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade, e tua bondade me seguirá, Senhor. E tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. E tua bondade me seguirá, Senhor. E és fiel em todo tempo. Adore em todo tempo. Oh, aleluia, Pai. Com todo o fôlego, adore ao Pai. Oh, aleluia, Pai. Eu cantarei a bondade de Deus. Adore, és fiel. E és fiel em todo tempo, em todo tempo. Com todo fôlego, adore o Senhor. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Obrigado, Pai. Estende suas mãos, Senhor Deus e Pai, aqui está, Senhor, as ofertas e os dízimos, Pai, que os teus filhos vieram aqui, Pai, em forma de generosidade, ó Pai, que nós possamos sempre, Pai, sempre ter, Senhor, este gesto, Senhor, de gratidão, pela palavra que nos alcançou, por esse amor, por essa graça que um dia nos tocou, ó Pai. Que nós possamos também, Senhor,
ter o desejo em nossos corações também de fazer isso com outras vidas, com outras pessoas, Pai. Abençoa, Pai, a cada um, Senhor, que dessa forma veio aqui e contribuiu, Pai, de uma forma como foi aberto este culto, de uma forma sobrenatural, Pai. É isso que eu peço, desde já te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Deixa eu pegar o programa. Vou deixar ele cair. Segurar ele direitinho. Amém, amados? Glória a Deus. Obrigado, missionário, foi uma bênção. Igreja que faz missões é uma igreja que cresce, amém? Que entende o evangelho. Vamos orar, agradecer a Deus por mais essa noite, por tudo que Deus falou conosco, né? O louvor estava uma bênção, viu, Dan? Glória a Deus. Semana que vem, 6 horas de ensaio. Aí vai ficar melhor ainda, né, Fernando? Vai ficar top. Né, Edson? Logo, logo o Edson está na parada, aí vai ser bênção. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, por tudo que vivemos aqui essa noite, por tudo, Pai, que o Senhor falou conosco. Nós entendemos, Pai, a importância, Pai, de pregarmos a Tua palavra em tempo e em fora de tempo, Pai. Que esse desejo, esse amor, Pai, pelo Teu Evangelho, possa, Pai, sobejar sobre a vida daqueles que estão ao nosso entorno. Nós te pedimos, Pai, perdão se não temos feito isso, mas essa noite foi uma noite de despertar, Pai, para que possamos colocar em prática a Tua palavra e não sermos somente ouvintes, Pai. Eu despeço agora a Tua igreja, Pai, em paz, em segurança. Leva os Teus filhos, Pai. Dá um início de semana abençoado para os Teus filhos. Prospera a Tua igreja, a Tua casa, Pai. Que o Senhor alcance, Pai, a vida dos Teus filhos e que o Senhor dê sabedoria, Pai, para lidar com as finanças, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Levante suas mãos. Para o Pai, a graça do Filho e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida, sobre a tua vida e sobre a vida de toda a tua parentela. E a igreja diz: Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.